ciência do movimento, física pra querer, vou alto com meu conhecimento. Saudações terráqueos, vida longa e próspera, espero que estejam bem. Nessa série de resolver questões semelhantes à sua prova, fica hoje mais uma revisão importante, que são para as frentes relacionadas à calorimetria, a estudo dos gases e ligado também à parte de movimento. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre movimento circular, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, e através dessas questões, isso serve como uma revisão muito importante para as avaliações que vocês costumam fazer sobre esses assuntos. Se estiverem prontos, vamos lá, pessoal. Primeira questão importante diz assim para a gente: os últimos anos testemunharam a retomada do interesse de alguns países pela exploração da Lua. Diversas missões com destino a esse satélite foram lançadas. E ele dá alguns exemplos aqui e tudo mais. Aí diz a questão: uma sonda descreve em torno da Lua uma órbita circular de raio R igual a 1,84810 metros e dá uma volta completa num período de 2 horas. Então você tem o raio da órbita e tem o tempo, né, o período ali que demora. Nesse movimento circular e uniforme, qual a velocidade escalar da sonda em relação ao centro da Lua? E, se necessário, utilize π igual a 3, ok? Bom, então é uma questão relativamente razoável, não pede nada tão demais, mas aqui o que ele quer saber é a velocidade. Eu posso determinar a velocidade do modo clássico, né? Velocidade é a distância percorrida pelo tempo. Por que eu sei que posso utilizar essa equação aqui? Porque ele está falando de movimento circular e uniforme. Então a velocidade nesse movimento aqui ainda é constante. E para a velocidade constante, esse V ΔS ΔT é muito bom, ok? Então eu vou ainda colocar V igual. Aí o ΔS, ele vai se referir à distância percorrida. Para uma volta, esse ΔS ele vai se referir então a 2πr. Então eu posso andar aqui 2π raio sobre o período, que seria o tempo de uma volta. Então, distância 2πr e o tempo para uma volta é o período, então fica fácil, né? Aí eu vou ter 2 vezes π vale 3, o raio vale 1,84810. Então, os números são feios apenas, né? São números estranhos, mas em si a lógica é muito fácil. E é para dividir isso por 2 horas. Aí o lance: como aqui está em metros e o meu tempo está em horas, aí eu já tenho que me preocupar com o seguinte: nenhuma das respostas deixa em horas. Então ele deixa o tempo todo ali em segundos, ou metros por segundo para velocidade, ou quilômetros por segundo. Então quilômetro é aceitável, ou metro. Agora, hora não pode, hora eu preciso converter. Então essas 2 horas, eu não vou simplesmente colocar um 2, eu já vou fazer a conversão de 2 horas para segundos, que são 3.600 segundos, ok? Então, 2 horas, cada hora tem 3.600 segundos, e aí fica dessa maneira, tá? O 2 em cima e o 2 embaixo eu posso cortar. Se eu quiser ainda, eu posso simplificar aqui o 3 e o 3.600 para 1.200, e aí fica um pouco mais simples de operar, né? Então, basicamente, eu tenho agora 1,848 sobre 1.200 e o 10 à sexta aqui multiplicando. Vou utilizar 3 casas desse 10 à sexta. Então, vou fazer 1.848 vezes 10 à terceira, né? 10 a 3, e o 1.200 aqui. Pronto, aí fica uma divisão um pouco mais fácil de determinar. Essa divisão aqui, ela não é tão complicada, tá bom? Seria mais ou menos, só para você ter uma ideia, se eu aproximasse, seria tipo 1,8 dividido por 1,2, só para a gente ter uma noção aqui. Isso não chega a ser 2, né? Então eu não espero que comece com 2 aqui. Não espera ser 3, eu espero que seja 1 e pouco. Não espero ser 3, perdão. Eu espero que seja uma vez e alguns quebradinhos, né? Então 1,8, ele é mais ou menos uma vez e meia maior do que 1,2. E fazendo essa divisão, o número seria então aproximadamente tipo 1,5, uma vez e meia. Como eu tenho 10 a 3, isso ainda vai aumentar as casas. Então, o número mais provável aqui é o 1.540 metros por segundo. Tranquilo, pessoal?
Essa aí é a arte de fazer conta sem fazer conta, tá vendo? Se eu paro para fazer essa divisão aqui, não tem problema algum, né? Vai acertar ainda, mas você gasta tempo. Então, sempre tenha a estimativa dos números que você quer fazer. Isso é uma técnica poderosíssima, ok? Então, aqui nesse caso, economizei tempo. Vou para mais uma questão. Na próxima aqui ele diz assim, ó. Enquanto percorre um trecho de trajetória horizontal e retilínea com velocidade constante de 3 metros por segundo, medida por... tá estranha aqui a escrita da questão, mas ele fala assim, ó. Enquanto, não sabemos quem é o sujeito ainda, né? Alguém percorre um trecho de trajetória retilínea, horizontal e tudo mais, né? A velocidade é constante, 3 metros por segundo, então tudo fácil. E essa velocidade é medida por um observador em repouso. Um garoto andando de skate, então agora sim, né? O garoto anda de skate e ele joga verticalmente para cima uma bolinha de tênis com velocidade inicial de 5 metros por segundo. A medida é medida em seu referencial. Mantendo a mão na mesma posição em que a lançou, o garoto a pega de volta na queda. Considere o módulo da aceleração da gravidade G igual a 10 e despreze o atrito com o ar. Qual dos gráficos abaixo melhor representa a trajetória percorrida pela bolinha como vista pelo observador em repouso? Então, o lance é o seguinte. O garotinho está aqui e ele vai jogar a bolinha. Bolinha na mão do garoto. Ok? E ele está andando de skate. Então, skate aqui no pé do garoto. Espero que gostem aí do meu skate. Tudo bem? Então, nesse caso, o que eu espero? O observador, a pessoa que está olhando aqui de fora, ele vê a trajetória do garoto em duas partes. Tanto se movendo com uma velocidade Vx aqui para frente, e ele também verá que a bolinha é jogada para cima com uma velocidade V0y. Aí, a gente está falando de um modo clássico aqui, né? De um lançamento que seria um lançamento oblíquo, ok? Então, nesse contexto, ele me pede apenas para determinar o gráfico, né? Então, como é só o gráfico aqui, é muito simples. Nesse contexto, beleza. Nesse contexto, a bolinha vai fazer o movimento de subir, depois descer e tudo mais, tá? Só que, quando eu olho para esse gráfico, tem vários gráficos aqui que são relativamente semelhantes, que poderiam ilustrar essa relação, tá bom? E aí, isso já me obriga a fazer cálculo. Então, nesse caso, eu precisaria de um gráfico que mostrasse justamente essa ideia de que a bolinha sobe, desce. Ok. Qual desses gráficos aqui poderia determinar isso? A letra A é muito bom, porque é um gráfico da altura em relação ao alcance que ela tem, né? Então, o movimento horizontal com o movimento vertical e tudo mais. Só que os números aqui da letra A e da letra B, apesar de ter o mesmo perfil, o arco de parábola, esses números são diferentes. O da letra C, eu já... Não, isso aqui é quase uma curva gaussiana, tá vendo? Então, esse C aqui, nada a ver. O D e o E são também semelhantes, poderiam ser distratores importantes, só que eles estão mostrando uma relação linear, e a relação não é linear, porque na vertical ele faz um movimento uniformemente variado, e você sabe que ele se desloca andando cada vez menos posições. A bolinha sobe muitas posições, mas depois menos, até que ela para e inverte, desce pouco, com velocidade baixa, e depois aumenta essa velocidade. Então, no contexto aqui, eu não imagino uma relação linear. A dúvida genuína seria entre A e B. Só que, entre A e B, qual o conjunto de valores que se adequam aqui corretamente? Tá vendo? Como ele dá algumas informações, ele diz que a trajetória retilínea é de 3 metros por segundo. Então, ele é capaz de andar 3 metros a cada segundo que passa. E ele lança com velocidade inicial de 5 metros por segundo, para cima. A partir disso, eu quero descobrir o tempo, né? Então, vamos lá. Para subir, você tem uma velocidade inicial V0y, que é de 5 metros por segundo. E lá em cima, no ponto mais alto, você tem uma velocidade final que é 0. Então, aqui é o tempo de subida do lançamento oblíquo. Uma habilidade muito comum, muito pedida, né? Você sabe desde da aula que você assistiu que esse tipo de coisa que é importante. Então, o tempo de subida pode ser dado através das 3 equações lá do movimento uniformemente variado, são as 3 básicas, né? O mínimo que eu tenho que saber,
que é sorvetão, Voat, Torricelli. Como envolve duas velocidades e eu estou interessado no tempo, eu vou utilizar o Voat. V igual a V0 mais AT. A velocidade final é 0. A velocidade inicial aqui para cima, ela é 5. A gravidade está contra, então menos 10 vezes o tempo. Menos 10t vem para cá, 10t igual a 5. T vai ficar 5 sobre 10. E você já percebeu que t é 0,5 segundos para subir. Se o tempo de subida é de 0,5 segundos, pessoal, então significa que o tempo total que a bolinha permanece no ar, que é o tempo de voo, ele seria o dobro do tempo de subida. Também um conceito muito comum que você aprende na aula de lançamento oblíquo, ok? Ou seja, a bolinha fica com um tempo de voo de 2 vezes 0,5 de 1 segundo. Ela sobe e desce em 1 segundo. Agora ficou muito fácil. Como ele me dá aqui, ó, a altura, eu poderia tentar achar essa altura através da equação do sorvetão ou já através da equação de Torricelli, mas aqui eu não preciso de nada disso, já facilitou demais. Por quê? Como a bolinha tem 1 segundo de movimento e ele me disse que a velocidade horizontal ela é de 3 metros por segundo, ora, se anda 3 metros a cada segundo, em 1 segundo terá andado 3 metros. Então, só pode ser a letra A. Beleza? Só pode ser esse gráfico aqui da letra A. Essa é a correta. Tranquilo? Por que eu sei disso, né? Olhei para a velocidade horizontal. Professor, mas eu não vi isso. Não consegui enxergar isso. Não tem problema. Você tem o tempo, você pode jogar no sorvetão. Ou você já poderia direto usar a Torricelli para encontrar a altura que ela subiu, porque a relação entre velocidades e altura é dada pela equação de Torricelli. A velocidade lá em cima é 0. A inicial vale 5 menos 2 vezes 10, que é a gravidade, e a altura você quer achar. Então, menos 20h passa para cá, 20h igual a 5. Logo, h seria 5 dividido por 20. H seria, no caso aqui, eu posso fazer... Aí tem algumas maneiras, né? Mas vamos fazer assim, ó. 5 por 2 daria 2,25. Ah, não. Aqui. Tá estranho por isso. Aqui eu esqueci, ó. Vou voltar aqui rapidinho, peraí. Esqueci de elevar ao quadrado, né? A minha velocidade. Isso que eu tô olhando aqui tá estranho. Mas é isso. Aqui, gente. Opa. Pronto. Retomando desse ponto. Olha aqui, a velocidade final é 0. A inicial ela é 5 ao quadrado. Menos 2 vezes 10 é a gravidade e a altura. Então, menos 20h, vem para cá 20h, agora tá certinho. E 5 ao quadrado, 25. Tudo bem? Isolo aqui a minha altura, ficaria 25 dividido por 20. E aí eu tenho, ó, 25 por 2 seria 12,5. Por 20, 1,25 metros. Aí sim. Tranquilo? E aí, ó, esse 1,25 metros, que seria a altura máxima alcançada. Então, eu posso usar tempo de subida, altura máxima, ou até a ideia de alcance, percebe? E, no fundo, o lançamento oblíquo ele é difícil, ele é complicado, ok. Mas ele só tem essas 3 coisas, então você não tem muito para onde correr. Aprendeu a calcular tempo de subida, altura máxima e alcance, você está muito bem, você sabe tudo de lançamento oblíquo, que é um lançamento super difícil, tá? Vão mais? Mais uma questão aqui para a gente trabalhar, é esta sobre movimento circular, galera. E aí fica assim, ó. O mecanismo mostrado na figura foi adaptado para afiar facas. Ele é constituído de engrenagens de tamanhos diferentes e de uma fita abrasiva. Legal, né? Dá para entender ali. O motor que faz a engrenagem 1 girar tem frequência de 75 RPM. Então, de verdade, a frequência aqui, né, desse cara, ela é a frequência de giro do motor e a frequência do motor é de 75 RPM. Aí, e os pinos com os quais a fita abrasiva faz contato têm raios de curvatura iguais, medindo 5 centímetros cada um. Ah, tá. Então, cada pino aqui, né, ele já tem um raio de 5 centímetros. Então, o Rzinho aqui do pino é de 5 centímetros. Todos são iguais. Tem 1, 2, 3, 4 pinos aqui, né? Aí ele continua ainda. Nesse procedimento, a faca é mantida em contato com a fita abrasiva
em repouso em relação ao solo. Ok? Então a faca fica parada e a fita que vai passando pela faca. Sabendo que o número de dentes na periferia de uma engrenagem é diretamente proporcional ao raio dessa engrenagem, que não há escorregamento entre a fita abrasiva e os pinos com os quais ela faz a contato, e adotando π igual a 3, a velocidade escalar com que a fita passa pela faca que está sendo afiada é d. Então, no fundo, ele pede aqui a velocidade dessa fita. A fita vem subindo com uma determinada velocidade, vou chamar aqui de V0, e eu quero encontrar essa velocidade. Aí, nenhum grande problema, gente. O que eu sei aqui, né? Que nesse caso, as transmissões de movimento circular vão se dar de duas categorias. Mesmo eixo, aí transmite as características angulares, ou através de extremidades, que podem estar em contato diretamente, ou por uma corrente, correia, coisas assim, tá? No meu caso aqui, eu tenho dos dois modos, os dois tipos de transmissão de movimento, ok? Então, nesse caso, a primeira, ela tem uma engrenagem central, e aí transmite-se movimento circular através de ter a mesma frequência. Então, no caso, a frequência do motor já é igual à da engrenagem 1. Frequência do motor é igual à da engrenagem 1. Frequência do motor igual à frequência da engrenagem 1, que é de 75 RPM. A engrenagem 1 está em contato com a 2. A 2 está conectada pela extremidade. E aí, na extremidade, transmite-se velocidade. Então, a velocidade da 1 é igual à velocidade da 2. E qual velocidade eu estou falando? Velocidade linear, não a angular, por exemplo. Ok? Aí, a 2 está em contato pelo mesmo eixo com a 3. Então, frequência da 2 igual à frequência da 3. Essa aqui lembra muito aquela questão do relojoeiro que já fizemos, lembram, pessoal? Uma questão que do Enem muito importante. A frequência 2 para 3, a 3 para 4, aí também a extremidade, então a velocidade da 3 igual à velocidade da 4. E, finalmente, a 4 vai transmitir para esse pino aqui, tudo bem? E aí, a frequência da 4 é igual à frequência do pino. Beleza? E aí, finalmente, eu posso encontrar a velocidade. Então, tem todo esse ciclo de transmissão. Se eu fizer isso tudo de conta, na mão aqui, poxa, vai dar trabalho, tá? Mas eu posso simplificar bem o seguinte, dizendo qual é a relação entre os dentes aqui da engrenagem. Como eu sei que a engrenagem, quando ela está conectada pela extremidade, a maior sempre vai girar menos, a gente tem essa ideia aí bem fixa, né? Isso é uma observação e um macete de depois de estudar bastante esse movimento, né? Então a gente consegue fazer aqui a relação entre elas, tá? Então, no caso, eu tenho a engrenagem 1 com 56 dentes e a engrenagem 2 com 14 dentes. A partir disso, eu posso saber o seguinte, o 56 em contato com a 2 de 14 dentes, quantas vezes que o 56 é maior do que o 14 dentes. Então, vamos arriscar o quê? 4 vezes? Seria 4 vezes 10, 40, 6 vezes 4, isso, então 4 vezes. Significa que a engrenagem 1, ela tem um raio que é 4 vezes maior o raio da 2. Isso aqui também me dá uma ideia das frequências. Posso enxergar isso aqui como? Eu sei que V é igual a 2πrf, é aquela formulinha que a gente chama de x-tudão, lembram dela? Então, se eu utilizar essa equação aqui, eu chegarei nessa conclusão de que existe a relação entre as duas engrenagens, de que a frequência da menorzinha é uma frequência maior e 4 vezes maior. Tudo bem? Então, eu poderia fazer dessa maneira. Então, nesse caso, eu faria assim, ó, velocidade da 1 é igual a da 2. Vou fazer uma vez para vocês observarem. Aí ficaria 2π, raio da 1 vai estar relacionado ao número de dentes, então vou colocar aqui 56 dentes, vezes a frequência dela, que é 75. A da 2, 2πrf, aí o R dela está relacionado ao número de dentes, que são 14, e a frequência da 2 eu não sei. Aí corto os 2π dos dois lados aqui, 56 e 14 vai simplificar, então eu vou encontrar a frequência da 2, 56 vezes 75, e o 14 vem dividindo. Aí que fica, ó, 56 por 14 é 4 vezes 75. Percebe? Esta observação aqui que a gente acaba gravando, ó, de que se a relação dos raios
pequenininha é 4 vezes menor, então ela também produzirá uma frequência 4 vezes maior, ok? Então a pequenininha gira 4 vezes maior, 4 vezes 75. Dá então 150, 300, não é isso? A frequência da 2 é igual a da 3 e a frequência da 2 é de 300 RPM. Opa, aí, 300 RPM. A 2 e a 3, né, estão conectadas pelo mesmo eixo. A 3 com a 4 estão conectadas por extremidade. E a velocidade da 3 e da 4 seria a mesma coisa. Aí eu posso aplicar esse mesmo cálculo aqui, ó, 2πRF, tá vendo? Já é repetitivo, né, gente? Mas aqui no caso, eu não vou precisar fazer isso. Eu sei que 28 e 14, a engrenagem 4 ela é menor e ela é 2 vezes menor. Como ela é 2 vezes menor, ela também gira 2 vezes mais rápido, sim ou não? Então, a frequência da 4 é igual à frequência do pino, que é igual a 2 vezes a frequência da 3. Como a 3 tinha uma frequência de 300 RPM, a 4 e o pino aqui, né, esse que eu estou chamando de pino, elas terão uma frequência 2 vezes maior. De 300 RPMs, nós temos agora 600 RPMs. Beleza? Encontrei a frequência da 2. Só que ele não pede só isso. Ele quer também a velocidade com que essas fitas estão girando. Aí eu tenho que lembrar uma informação lá do começo, de que o raio do pino é de 5 centímetros. Percebe como a questão é longa, né? A questão envolve um monte de coisa. E ele quer determinar agora a velocidade. Aí eu sei que V é 2πRF, tá vendo? Então ficaria 2 vezes π, vou colocar 3, né? Vamos tentar assim primeiro. 5 centímetros é 0,05 metros, tenho que converter, pessoal, vezes a frequência que é de 600 RPM, tá? Deixa eu conferir se vocês estão enxergando aqui. Então, beleza. Então, a velocidade ficaria aqui. Aí, os dois zeros do 600, eu vou aumentar aqui duas casas, vai virar 5. E aí, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6 vezes 5, 30. E vai ficar 30 vezes 6. Velocidade vai ficar 3 vezes 6, 18. 180 metros por segundo. É. Mas não foi bem o que ele queria, não. Aqui, né? Claro, aqui. Bom, nesse caso, as frequências que eu estou utilizando são frequências em RPM. Só que a resposta, né, para a velocidade aqui, ela está em metros por segundo. Então, quando eu faço a conta aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 0,05, já em metros. E os 600, aí não são 600 Hz, são, ó, 600 RPM, olha aí, tá vendo? Então, esse é o lance. Olha que interessante. Se tem ali o 180, eu danço, né? Fácil. Cuidado. Aqui, os 600 RPM são rotações por minuto. E aí eu preciso converter isso aqui para Hertz, ok? Para Hertz eu tenho a seguinte relação. Os 600 RPM são rotações por minuto. É dividir por 1 minuto. Então, dividir por 60 segundos, ok? E aí eu convertendo desta maneira, eu encontro em Hertz. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes 0,05. Corta um 0, 60 por 6 vai dar 10. Agora fica legal. E aí 10 vai aumentar uma casa. Vai ficar 2 vezes 3 vezes 0,5. E aí agora sim, mais corretamente. Vou ter 2 vezes 0,5 é 1, né? 2 vezes meio é 1. 1 vezes 3, 3. 3 metros por segundo de velocidade. Olha que engenhoso, né? Olha como é que ele brinca com a gente. Esqueci ali, então, de fazer a conversão de
RPMs para Hertz, e aí quase que eu danço nessa, tudo bem? Legal, né? Então tá. A partir daí, vão mais uma. 4, aí, uma questão claramente de lançamento horizontal, tudo bem? E ele pergunta: uma bolinha de peso P rola sobre uma mesa horizontal de altura H e, após atingir a borda da mesa, inicia uma queda descrevendo a trajetória mostrada na figura. Considerando desprezível a resistência do ar, o gráfico que representa a intensidade da força resultante sobre a bolinha em função da altura em relação ao solo durante sua queda é, olha que questão interessante. Ele quer a intensidade da força resultante em função da altura. Olha lá. Ué, a força que puxa a bolinha, ela é justamente a força peso, que a bolinha começa a cair aqui e você tem a força peso atraindo essa bolinha para baixo. Só que essa força peso, ela não tem motivo para mudar. Você sabe que o peso aqui, né, a força que provoca a aceleração gravitacional, que é a aceleração da gravidade, Gzinho, e essa força peso ela não tem motivo nem para ficar maior nem menor. A bolinha não alterou as suas características, e peso é massa vezes gravidade. A gravidade é igual à massa da bolinha também. Então, eu espero um gráfico aqui que mostre uma força em função da altura assim, ó, como este. A força é sempre a mesma, tá vendo? Eu não tenho um motivo para imaginar que houve aqui uma alteração nesse valor da força peso. E aí vale a gente iniciar outras discussões aqui. Por exemplo, lembram que a velocidade horizontal ela é assim, sempre igual, né? Ó. Então, esse vetor aqui está representando peso, peso, peso. Estou colocando sem a setinha do vetor para simplificar, só o módulo, né? Aqui, ó. Vamos colocar a setinha para ficar bonitinho. Vai. Aqui seria a velocidade horizontal, V0. Olha lá, ela não muda. Tranquilo? E a velocidade vertical, essa aí muda. Ó. Ela começa pequena, começa 0. Depois ela aumenta um pouquinho, depois ela aumenta mais um pouquinho, depois ela aumenta mais ainda. Essa seria a velocidade VY. Ok? Nenhum problema, né, gente? Tranquilo? Suave, suave, pessoal. Tudo ok até aí? A 5, também claramente uma questão de lançamento horizontal, né? E diz assim: a figura abaixo representa um motociclista em movimento horizontal que decola em um ponto a 80 centímetros acima do solo e pousando a 6 metros de distância. Então, é um lançamento relativamente normal esse aqui, né? O cara tá com a moto dele, acelerando, e vai parar lá na frente. A dot G é igual a 10. A velocidade no momento da decolagem, em metros por segundo, é igual a... Ora, a velocidade que ele tem é uma velocidade horizontal, porque essa trajetória aqui é uma trajetória de lançamento horizontal. E aí acabamos de discutir, inclusive, que essa velocidade ela é constante, tá? Ele quer determinar essa velocidade. Que relação que eu tenho? Bom, me deu a altura, 80 centímetros. Essa altura h seria, então, 0,8 metros. E me deu o alcance de 6 metros. Como você já fez 500 probleminhas iguais, tá vendo? Então, com essa relação, dá para a gente determinar a velocidade. O que eu sei, né, de lançamento horizontal? O tempo em que o movimento acontece na direção x, na direção horizontal, é o mesmo intervalo de tempo da direção vertical, y. Na vertical, ele faz uma queda livre, e na horizontal é um movimento uniforme, que leva ele para frente. Então, aqui, essa queda livre pode ser dada, por exemplo, pelo sorvetão. E o tempo que eu encontrar é o mesmo tempo da horizontal. Então, esse é o procedimento padrão, é o que sempre se faz nesse tipo de questão. Então, eu vou lá, sorvetão, S igual a SO, mais VOT, mais AT quadrado, e sobre 2. A altura que ele vai percorrer, 0,8 metros, posição inicial é 0. Como é uma queda livre, velocidade inicial 0. Aceleração é 10 da gravidade, 10 por 2 é 5. Vezes t ao quadrado, 5t ao quadrado. T ao quadrado é 0,8 sobre 5. T ao quadrado vou dobrar aqui para facilitar, né? Ficaria 1,6
dividido por 10. Então, eu multipliquei por 2 aqui para facilitar, né? Em cima e embaixo. Ok? O t, então, será a raiz quadrada de 1,6 por 10 é 0,16. Qual número que vezes ele mesmo dá 0,16? Esse número é o 0,4. Se você não gosta de tirar raiz assim, você poderia escrever raiz de 16 vezes 10 a menos 2. Ok? É uma alternativa. E aí, 16 vezes 10 a menos 2. Aí 16 vai dar 4 e raiz de 10 a menos 2 é só dividir pela metade o expoente, porque raiz quadrada é fracionário, né? Então 10 a menos 1. Aí 10 a menos 1, 4 vezes 10 a menos 1, 0,4 segundos, ok? Então encontrei aqui o tempo de queda. Se lembrar também, o tempo de queda, nesse caso aqui, ele é sempre raiz quadrada de 2h sobre g, não é assim? Tudo bem? Então fica dessa forma. Conferir isso aqui. 2 vezes h, 1,6, isso mesmo, tá? O tempo de queda é raiz de 2h sobre g. Como ele pede a velocidade, aí eu vou lá para o alcance agora. O alcance é o movimento da horizontal, então é um movimento uniforme, é sorvete apenas. O alcance vale 6, posição inicial é 0, a velocidade eu não sei, mas o tempo eu sei, é 0,4 segundos. Eu posso aproveitar o tempo aqui, ó. V0, então, seria 6 sobre 0,4. Multiplicar por 10 vai dar 60 por 4, ok? Multipliquei 10 em cima e embaixo. Aí é 60 dividido por 2, né? Então, daria 30 por 2. E depois dividido de novo, vai dar 15. Show? Metros por segundo. Aí, ó. Letra C. Tranquilinho, galera? Suave, né? Nenhum grande problema. Essa 6 mostra a mesma coisa. Diz assim, ó. A cibipiruna, que nome estranho, é uma árvore que produz frutos em formato de vagem como os da imagem. Quando maduros, esses frutos estouram, lançando suas sementes para longe da árvore. Olha que estratégia sobrevivente, isso é incrível, né? Em um local onde g é igual a 10, a 50 metros de distância do tronco vertical de uma cibipiruna e no mesmo plano horizontal encontra-se um biólogo. Ele escuta o rompimento de um dos frutos e logo em seguida vê a semente atingir o solo bem ao lado de seu pé. Inclusive é uma distância considerável, né? Porque 50 metros de distância é um alcance muito bom, tá vendo? A velocidade de lançamento é 25 metros por segundo, rápida também, né? Bem rápida. Considerando que a semente foi ejetada de um fruto do centro, da copa da árvore com uma velocidade horizontal 25 metros por segundo, esse biólogo estima que a altura h do fruto que lançou a semente para o lado de seu pé, né, é d, então ele quer saber a altura, ok? Muito fácil também, né, gente? Por quê? Se a velocidade é 25 metros por segundo, aí você vai utilizar sorvetão para a vertical, mas na horizontal você tem um sorvete, tá vendo? Então, 50 na posição que ele vai percorrer, posição inicial é 0, a velocidade é 25, você acha o tempo aqui. Dá para fazer de cabeça também. Você anda 25 metros a cada segundo. Para andar 50 metros, você demora 2 segundos. Tempo aqui, então, seria 50 sobre 25, que vai dar 2 segundos, né? Show? Então, tempo 2 segundos. Se o tempo é de 2 segundos, eu também consigo achar a altura. Porque se eu vier lá no sorvetão, por exemplo, S igual a SO mais VOT mais AT quadrado sobre 2. Lembrando, né, gente? Parto desses princípios aqui para você gravar menos forma. Se você lembrar que tempo de queda é raiz de 2h sobre g, já facilita, né? Mas, no caso, eu vou fingir que a gente não sabe disso. Então, a altura é h, eu não sei quanto é. Posição inicial é 0, velocidade inicial é 0. Aceleração é 10, 10 por 2 é 5, t quadrado. Tá vendo? H é igual a 5 vezes o tempo eu tenho, 2, 2 ao quadrado. H é 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 5, 20 metros. Então, H é igual a 20 metros. Tá vendo? Aí, ó. Altura da árvore, 20 metros. Muito suave essa questão também, tá? Mais uma.
Aqui, pessoal, começam então questões referentes à frente B. Na frente B, vocês estão estudando calor, calorimetria, e já passando disso, chegando agora em estudo dos gases, termodinâmica, assuntos que são um pouquinho mais pesados e também interessantes, tá? Então, nesse caso aqui, fica assim, ó. Uma dada quantidade de gás ideal executa o processo termodinâmico apresentado no gráfico a seguir, indicando ali, iniciando no ponto A e terminando no ponto B. Veja, ele dá muitas informações. Ponto A, eu sei o volume, 1 metro cúbico do ponto A. Olha lá, 1 e metro cúbico. Cuidado para não esquecer aqui de olhar aqui dentro, tá bom? No B, no A ainda, 80 quilopascal. Quilo é 10 a 3, é o prefixo, né, que vale 1000. B, 3 metros cúbicos de volume e 40 quilopascal de pressão. Então, eu tenho as pressões e os volumes. Aí ele diz assim, considere que a temperatura do gás no ponto A vale TA e a temperatura no ponto B vale TB. Com base nas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da razão TB sobre TA. Bom, para fazer razão entre as temperaturas, eu preciso de uma equação que envolva pressões, volumes e temperaturas. E tem, né, gente? É a mais manjada de todas, que é o PVT-Pavotó. PVT-Pavotó é a lei dos gases ideais, ok? Então, olha lá. Ó. A pressão do A, ela é 80. Por consideração aqui, né, para você não criar vícios, eu vou colocar 80 quilopascal. Quilo é 10 a 3. No fundo, no PVT-Pavotó não precisa, mas vou colocar aqui para a gente não criar vícios. O volume é 1 metro cúbico, então 1 já está correto. Aí a temperatura do A não tem a menor ideia de quanto é. Aí segue. Pavotó agora, pressão do B, ela é 40 quilopascal, 40 vezes 10 a 3. Por isso que eu falei que não precisa, ó, porque vai cortar uma com a outra, tá vendo? Estão dos dois lados, ocupando a mesma função. E o volume 3 metros cúbicos sobre TB. Ele pediu TB sobre TA, então eu vou jogar TB para cá. TB sobre TA igual a 40 e 80, dá para cortar um zero de cada um aqui já, de uma vez, para facilitar. Então vai ficar 4 vezes o 3 e o 8 vai dividindo. 4 vezes o 3 e o 8 vai dividindo. Olha lá. 4 e 8 eu consigo simplificar também. 8 vai virar 2 aqui. Vai ficar 3 sobre 2. TB sobre TA. 3 sobre 2 é 1,5, ok? Mas ele não quer assim, né? Ele vai deixar apenas como fração mesmo. Então, 3 sobre 2. Aqui, ó. TB sobre TA é 3 sobre 2. Tudo bem, galera? Tranquilo? Olha aí que simples, né? Então, aqui apliquei um princípio que é a lei dos gases ideais. É o famoso, o incrível PVT-Pavotó, assim. E aí eu consigo determinar aqui, desse PVT-Pavotó, a relação entre as temperaturas. Se ele pedisse a temperatura de A ou a de B, aí eu saía correndo, porque não tem como calcular. Mas como ele pediu a razão entre elas, aí fácil demais. Tá vendo? Facinho, facinho. Vamos mais. Aqui agora a 8, ó. Questão da UERJ fala assim: para aumentar a eficiência energética de uma caldeira industrial, pesquisadores realizaram um teste que verificou a expansão volumétrica de uma amostra de gás ideal em função da temperatura. Observe os resultados no gráfico. Então, você tem um gráfico de volumes em litros, está errado aqui, inclusive, ó. Volume não deve ficar em litros, deve ser metro cúbico, né? E aí você vai lembrar que 1 metro cúbico são 1000 litros, tem que lembrar isso. E temperaturas em kelvins, perfeito, ela perfeição, em Kelvin. Se essa temperatura tivesse em graus Celsius, você deveria converter na hora, hein? Cuidado, aqui, se não converter a temperatura de graus Celsius para Kelvin, dança, tá? E diz, admita que o processo de expansão volumétrica ocorre a pressão constante de 8 atm e que a constante universal dos gases é 008 atm litro mol Kelvin. Então, a pressão está em atm, volume em litros, quantidade de partículas mol, né, não tem o que fazer, e a temperatura em Kelvin. Ao atingir a temperatura máxima, o número de mols da amostra corresponderá a... Então, aqui, temperatura máxima, ele está falando da maior, que é 600. Tudo bem? Esta.
E aí ele quer saber o número de mols. O número de mols é o Nzinho, né? Qual a fórmula que envolve o número de mols, volume, pressão, temperatura? Ah, eu sei fazer isso, né? Isso aqui é a equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT. Olha lá. Tranquilinho, galera? Pressão, não sei. Vamos ver se ele fala alguma coisa. Diz assim, ó. Verificou que a expansão volumétrica da amostra de gás, em função da temperatura é... Admite que o processo de expansão ocorre a pressão constante de 8 atm. Aqui, falou. Então, pressão 8 atm. Nessas matérias assim, escreva as unidades de medida para você não fazer besteira, tá vendo? Então, opera com as unidades de medida. O volume são 1.500 litros, ok? Número de mols é o que você quer achar, você não sabe. A constante R é 0,08 atm litro por mol Kelvin. Então, coloquei todas as unidades de medida. E a temperatura máxima é 600 Kelvin. Tudo bem? Então, não há problema de unidades de medida aqui. Posso só fazer a conta, porque todas as unidades já estão compatíveis. O atm vai cortar com atm, o litro vai cortar com litro, Kelvin cortou com Kelvin, vai sobrar tudo em mols. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, vai ficar 8 vezes 1.500, agora só operando os números, igual a n vezes 0,08 vezes 600. Ok? Aqui eu vou usar os dois zeros do 600 para aumentar duas casas. Aí vai virar 8. Aí 8.500 igual a n vezes 8 vezes 6. Os dois números 8 pode cortar, né? E vai ficar n igual a 1.500. 1.500 por 6. Vou simplificar por 3, pode ser? Aí vai ficar 5 minutos, vai ficar 500, né? Ok? E 6 por 3 vai dar 2. E 500 por 2 vai dar 250. Então, o número de mols aqui, N, igual a 250 mols. Tranquilo? Fácil, né, galera? Letrinha D aqui. Ok? Então, eu usei PV igual a nRT, que é a equação de Clapeyron. PV igual a nRT, me ajudando e me salvando. Estão vendo? 8. Questão de número 9, falando assim, ó. Uma das etapas mais difíceis de um voo espacial tripulado é a reentrada na atmosfera terrestre. Ao reencontrar as camadas mais altas da atmosfera, a nave sofre forte desaceleração e sua temperatura externa atinge milhares de graus Celsius. Caso a reentrada não ocorra dentro das condições apropriadas, há risco de graves danos à nave, inclusive o de explosão e até mesmo o risco de ela ser lançada de volta ao espaço. Aí a questão diz: o ar atmosférico comporta-se como um gás perfeito, sendo a pressão e a temperatura do ar numa determinada posição da alta atmosfera dadas por... Ali deu a pressão, 2 Pascal, bem pouco, tá vendo? Temperatura 180 Kelvin, então já está em Kelvin, não precisa converter. Se estivesse em grau Celsius seria um grande problema. E sendo a constante dos gases ela 8 Joule mol Kelvin, qual é o volume ocupado por um mol de ar naquela posição? Aí ele quer saber volume, ó. Objetivo, então, volume por 1 mol de ar. Então, meu N é igual a 1 mol. Pressão, 2 Pascal. Pouco, né? Temperatura, 180 Kelvin. A constante R igual a 8 Joule mol Kelvin. Então tá tudo certo, né? E ele quer saber o volume. De novo, né, gente? PV igual a nRT. Claramente, né? Ele já leva para esse desfecho aqui. A pressão vai ser 2 Pascal. O volume, quero achar. O número de mols é 1 mol. A constante, 8. Como ela é Joule mol Kelvin, ela está em toda em unidades do SI. E o P vezes V, né, ele é dado em joules também. Então, se eu fizer Pascal vezes metro cúbico, daria a ideia de joule ali, que seria todas as unidades do SI. Vezes 8 da constante, então, vezes a temperatura 180. Então, basicamente é isso. O volume vai ser 8 vezes 1, 8, vezes 180 e divide por 2. Aí eu vou fazer 180 por 2 como 90, 8 vezes 90. Aí
9 vezes 8, 72. Com mais um zero aqui, 720. 720 de volume é 7,2 vezes 10 a 2, né? Assim, é mais 2 metros cúbicos. Já vi ali que tinha na resposta esse, né? 72 aqui, já converti, ó. Então essa aqui é a minha resposta correta, tá? Aí, galera, mais uma vez, né? Estão vendo que simples? Então, nenhum grande mistério, viram? Bom, então com isso a gente consegue relembrar algumas ideias que vão cair na sua prova, questões aqui muito semelhantes a isso, questões clássicas, né, de vestibular, então nenhum grande problema, tá? Espero que estejam bem e até a próxima, pessoal. Valeu!